Circulou a notícia de que a Ordem dos Pastores Batistas expulsou o pastor Ed Renekiewicz. Um pastor replicou essa notícia no seu Twitter e alguns sites evangélicos repercutiram a informação. Ao que tudo indica, há fundamento nessa notícia, mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte: ao que parece, essa expulsão ou suposta expulsão estaria associada a algumas pregações que o pastor Ed René tem feito, especialmente uma que ele fez há alguns meses sobre a Bíblia ser atualizada. Eu falei aqui um pouco sobre isso no canal, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição, na época em que ele disse, que ele falou sobre isso. E, grosso modo, nós sabemos que uma fala como essa não se refere a atualizar o texto bíblico, obviamente, não é isso que ele está propondo. O que fica entendido para mim de maneira clara é que o pastor Ed René entende que a nossa interpretação da Bíblia precisa ser contextualizada àquilo que vem acontecendo, aquilo que vem se descobrindo nas diversas áreas de conhecimento sobre a vida, e que não dá para pegar 2 ou 3 textos da Bíblia e simplesmente resolver um caso qualquer. Aí eu pergunto, ele está certo, ele está errado? É óbvio que não é tão simples assim de nós darmos um veredito, mas vamos ser honestos. Quando a Bíblia fala, por exemplo, do mundo, do universo, você acha que a ciência não atualizou o que a Bíblia tem a dizer sobre o mundo? Quando Moisés, ou quem quer que seja, escreveu lá no Gênesis, que Deus criou os grandes luminares e as estrelas, você acha que ele tinha ideia do tamanho assustador que tem o universo, com trilhões de galáxias, com incontáveis sóis e luas e estrelas? É óbvio que ele não tinha a menor noção. Então a ciência de alguma maneira atualizou sim a Bíblia, quando ela fala muitas vezes de colunas na terra, quando ela fala de um céu como se fosse uma estrutura sólida. É claro que a ciência atualizou a Bíblia. Mas vamos para um nível mais da nossa vida aqui do que do universo. Quando você lê ali na Torá, por exemplo, quando se fala de determinadas coisas que se pode comer ou não se pode comer, e Jesus relativizou isso, dizendo que o que contamina o homem é o que sai do seu coração e não o que entra no seu corpo. Jesus não relativizou aquilo para nós. Jesus não relativizou o sábado quando ele curou no sábado, quebrando o sábado, colocando a necessidade humana acima do sábado? Sim. E a quem Jesus deixou irado, irritado, com ódio, senão os homens ortodoxos do seu tempo? Ele deixou irado as prostitutas, os ladrões, os cobradores de impostos que roubavam? Não. Foram os homens ortodoxos da lei. Mas aí é o Velho Testamento, né? Nós estamos no Novo Testamento e nós temos que seguir tudo que está no Novo Testamento. Pois é. Você segue? A tua denominação segue? Vamos lá, vamos ver. Tito capítulo 1 diz que o presbítero tem que ter filhos crentes. O pastor, o presbítero, ali é a mesma coisa. Se essa regra for imposta, 90% das denominações vão ter que excluir pastor. Você não pode ser mais pastor porque você não tem filho crente. Essa parte da Bíblia vocês não atualizaram também? Ou vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho mais com o Novo Testamento mesmo? O Novo Testamento fala de submissão às autoridades, Romanos capítulo 13, primeira carta de Pedro. Não há momentos em que nós deixamos de nos submeter às autoridades, porque elas quebram princípios fundamentais. Não é verdade que isso acontece. Não é verdade que às vezes as autoridades fazem coisas atrozes, coisas terríveis, e não podemos dizer que aquilo foi instituído por Deus? Ou mais ainda, Paulo escreveu lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, ele escreveu expressamente: não permito que a mulher ensine e que esteja em silêncio. Você não acha que é uma coisa absurda tentarmos reproduzir isso hoje? E que a mulher deve estar em pé de igualdade com o homem? Não foi o mesmo Paulo que disse que em Cristo não há homem, não há mulher, não há escravo, não há livre, não há judeu, não há grego? Então Paulo mesmo não se atualiza, ainda que ele tenha escrito isso antes do que escreveu sobre a mulher? Eu poderia dar inúmeros exemplos de coisas da Bíblia, de passagens da Bíblia, do Velho e do Novo Testamento, que todas as denominações atualizaram, porque elas entenderam que não faz sentido nós guardarmos. E o grande problema do Ed René é ser honesto intelectualmente.
É saber que existem questões da vida que são muito complexas e que não dá para pegar 2 ou 3 textos bíblicos e simplesmente achar que aquilo resolve, ignorando tudo o que o conhecimento diz, tudo o que a ciência diz, tudo o que a realidade diz. Se formos pegar textos da Bíblia sem considerar mais nada, meus amigos, todos aqueles que se divorciam, exceto no caso de prostituição, como está lá em Mateus, eles estariam em adultério? Quantos de vocês já não se casaram e se divorciaram de novo? Essa passagem da Bíblia pode ser atualizada e o que o Ed Renner tocou não pode. É por isso que no nosso meio, no meio evangélico, existe tanta falsidade, existe tanta coisa debaixo dos panos, existe tanta falsificação, existe tanta gente que tem uma vida dupla, tanta gente que não consegue dizer a verdade porque sabe que não vai ser compreendida. E é por causa disso que os desigrejados crescem cada vez mais, porque o mundo evangélico não tem coragem de encarar certas questões com honestidade intelectual e reconhecer que nem sempre nós temos resposta, e reconhecer que nem sempre pegar 2 ou 3 textos bíblicos resolve questões complexas da vida. O Salmo 34, verso 7, ou 37, verso 4, eu acabei esquecendo, diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livram. Pois bem, quantas vezes pessoas que temem a Deus não foram assassinadas, mortas, sofreram crimes, abusos? Não bastaria pegar uma passagem da Bíblia para resolver? A vida é mais complexa do que vocês pensam. E ser honesto intelectualmente, no meio de liderança evangélica, tem um preço muito alto. E eu lamento muito por tudo isso.